Vamos ouvir o queridíssimo professor José Fernandes, autor de um dos textos mais refinados. Olá, meu amigo e amiga. Você que está sempre aqui no nosso portal do José, certamente já me viu fazer várias análises que apontam para algumas previsões, algumas projeções que acabam se confirmando. Muitas pessoas até brincam comigo que o professor é profeta. Não tem nada de profecia, de cartomância, de adivinhação, de poderes metafísicos. Não tem nada disso. É apenas a análise de fatos concretos, de uma forma bem racional, de coisas que acontecem aqui no Brasil, fora do nosso país, os fatores que contribuem para algumas situações acontecerem, que possibilitam que a gente aponte algumas direções. E hoje eu quero cravar aqui com vocês um fato muito interessante que as pessoas ainda não se deram conta aqui no Brasil, nem os meus amigos analistas, que pela primeira vez nas eleições de 2026 aqui no Brasil, ou numa eleição presidencial, nós teremos um papel fundamental de sujeitos externos. E, no caso, a figura de Donald Trump. Porque ele será uma espécie de cabo eleitoral planetário. Porque aonde que ele colocar as suas mãos, aonde ele tiver algum tipo de conexão, ele vai fazer uma derrocada nas pessoas e nos grupos políticos que estiverem com ele. Porque isso está acontecendo até dentro dos Estados Unidos. Hoje, isso será objeto aí de várias análises, vários destaques na imprensa, aqui no Brasil e no mundo inteiro, a entrevista coletiva que Donald Trump concedeu. Aliás, é uma coisa que eu tenho sempre sublinhado aqui. Vejam só, para o bem ou para o mal, um presidente de um país, um líder de um país, ele tem sempre uma função pedagógica. Ou seja, ele vai educando, né, se a gente puder dizer assim, parcelas da sociedade. E ele, obviamente, ele falou uma transmissão que foi colocada para o mundo inteiro, mas especificamente para as pessoas que se identificam com ele, que têm esse sentimento de tribo, de pertencimento. As pessoas não querem saber mais se ele está certo, se ele está errado, se ele é bom da cabeça ou se ele não é. O importante para essas pessoas é que ele se identifica, ou essas pessoas se identificam com essa criatura. E eu tenho mostrado aqui para vocês que ele não passa de um gangster, um vigarista, um psicopata e um assassino. Porque quem manda matar pessoas, como ele está fazendo nesses últimos tempos, que nome que a gente dá para alguém que se arvora com o poder interplanetário de ser um carrasco, de ser o acusador, o julgador, o sentenciador de uma pena de morte e o exterminador? Isso não ser objeto, né, para espanto civilizatório, de análises e de nomenclaturas dos meios de comunicação que não falam, olha, o presidente dos Estados Unidos é um assassino, ou o assassino Donald Trump, porque é assim, o gangster Donald Trump, o ditador Donald Trump, todas essas alcunhas, gente, cabem nele sem nenhum tipo de reparo. Agora, o problema será para essas pessoas aqui no Brasil que estão penduradas, né, penduradas ali nos Países Baixos de Donald Trump. O que acontecerá com elas? Pois bem, nós vamos ter que tirar proveito político dessa história, mostrando o que está acontecendo e que interesses defendem os bolsonaristas e a extrema-direita aqui no Brasil. E eu vou trazer para vocês uma cena aqui para recordar, né, uma dessas figuras principais, que ele não vai conseguir apagar a imagem, não. Bom, antes de entrar nos temas e comentar essa aparição de Trump hoje, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes. Eu sempre coloco o link no primeiro comentário. Aliás, hoje tem um vídeo muito interessante, meio fora da curva, no nosso canal de cortes, tá? Dê uma passada por lá que eu vou deixar o link aí no primeiro comentário aqui no nosso chat de hoje aqui, tá legal? Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom, vamos aos temas aqui. Começando com essa situação aqui. Sem acordo, Trump ameaça tomar Irã inteiro na noite de terça-feira. Gente, é um negócio tão absurdo. O país tem 95 milhões de habitantes. Está lá do outro lado do mundo em relação aos Estados Unidos. Como é que ele vai tomar o Irã inteiro? Perguntou para a população se ela quer, se ela concorda com isso. Bom, mas ele falou na entrevista que a população do Irã está querendo isso, né? Ele está dizendo, o povo quer ser bombardeado. Vou mostrar aqui para vocês, se vocês não acharem que eu estou exagerando. Em coletiva nesta segunda, 6 presidentes dos Estados Unidos também disse que vazamento de informação comprometeu resgate de militares e prometeu punição. Bom, e aqui é o trecho que eu falei para vocês, né? Onde ele afirma ou afirmou, né,
que os iranianos eles estão a fim mesmo de receber bombas, porque recebendo bombas ali eles vão se libertar, né? Vejam só a cabeça desse psicopata criminoso. Vamos lá. E depois eu colocaria aqui um professor fazendo contraponto a ele. Rex, 3 pessoas inacreditáveis. Eles já pensaram em tudo. Mas eu não posso revelar o plano para a mídia. Então, sabe, mas estamos animados pelo sucesso dessa operação, repórter. Você disse que os iranianos ficariam chateados se você parasse os ataques, mas porque eles iam querer que você explodisse a infraestrutura e cortasse a energia deles. Isso não estaria punindo os iranianos pelas ações do regime? Trump, eles estariam dispostos a sofrer para ter liberdade, e seria sofrimento. Os iranianos, nós temos várias interceptações. Por favor, continuem bombardeando. Bombas caem perto das casas deles e eles falam para nós, continue bombardeando, por favor. Essas são pessoas que estão vivendo perto de onde as bombas explodem. E estamos buscando não atingi-los. E eles dizem, mais. Isso é o povo iraniano. Gente, é um psicopata ou não é? Se alguém que está recebendo míssil, explosão, vendo prédio destruir ao seu redor, vai fazer uma coisa dessa. Alguém que testemunhou 170 crianças, meninas, sendo mortas e outras tantas pessoas, tantos civis, sendo mortos por conta do psicopata assassino, gangster Donald Trump, né? Enfim. Então, como é que vai ser a explicação dos bolsonaristas? Porque é o seguinte, gente, o Trump não vai parar de fazer besteira. Ele vai fazer besteira enquanto ele estiver no poder. Enquanto ele não for destituído, não for internado, não for empichado, ele vai continuar a produzir o tempo todo, nas aparições que ele faz, algum tipo de insanidade para ser repercutida, né? É por isso que eu tenho dito para vocês, para o bem e para o mal. As pessoas do bem têm que estar nas redes também, como eu tenho sempre sublinhado aqui. O presidente Lula vai ter essa oportunidade, ele vai ter que vir, porque, olha, o ano vai exigir que ele venha para essas discussões. Esse aqui é o professor Mohamed Marandi, ele é professor de geopolítica lá na Universidade de Teherã. E ele falou sobre esse tipo de coisa que Trump anda dizendo, não exatamente sobre essa entrevista, mas ele comentou como é que está o espírito do povo iraniano, e não é esse de querer que sejam bombardeados, né? Vamos ver aqui. Está com a tradução em português, né? Áudio em português. Pessoas que estão... Você está falando bobagem. Os iranianos querem uma mudança de regime. Eles estão esperando por sua liberdade. Aqueles policiais atirando nos... Aqui o tom da tradução não ficou legal, né? Ele está falando, mas perguntando, vocês acham que estão querendo mudança de regime? Aí ele fala dos policiais que ficaram atirando com as armas, né, nos helicópteros americanos que estavam lá no norte do Irã para tentar fazer o resgate lá do piloto, né? Aí ele fala sobre isso. Helicópteros. Eles acharam que eram patos que estavam caçando. É temporada de caça, sabe? Ele fala, vocês acham que aqueles policiais, né, estavam achando que aquilo eram patos, era temporada de caça aos patos? Estavam atirando os helicópteros por quê? Desculpe interromper e brincar, mas as pessoas no Irã estão muito orgulhosas dessas pessoas em todo o país, porque elas estão pegando apenas armas leves e sabem que não podem derrubar os helicópteros. Obrigado, Marcelão. Talvez consigam causar algum dano, talvez 113, gente, é o que falta, vamos pingar. Fazer algo, mas é mais simbólico do que qualquer outra coisa. Eles estão dizendo, nós não temos medo de vocês e vamos expulsá-los do nosso território. We're not afraid of you, and we're going to kick you out of our territory. So how are the Americans ever going to think about invading this country? Então, como é que os americanos vão sequer pensar em invadir esse país? As pessoas nas pequenas aldeias pegam em seus revólveres e armas locais, seja lá o que tiverem. E as crianças, tenho certeza de que você ouviu as meninas dizendo, pai, atira neles, atira, acerta neles. Está claro de que lado o povo está, nas ruas. Então, as crianças, na gravação que tem, né, dos policiais dando tiros lá para... Policiais das aldeias ali, né, nos helicópteros norte-americanos, as crianças já com essa cabeça, né? Que desmente essa insanidade de Trump. Teve um repórter que perguntou na coletiva, olha, essas declarações que o senhor está fazendo aí têm levantado suspeitas sobre a sua sanidade mental. Veja só, meu amigo, minha amiga. Ele, enfim, como uma pessoa que é um psicopata, ele não levou mal a pergunta, falou lá, respondeu, olha, toda hora alguém me acusa de alguma coisa, tá, mudou de assunto, né? Mas isso está sendo objeto de mais pessoas fazerem questionamento. Insanidade Trump
eleva a pressão para afastamento com base na 25ª emenda da Constituição, que em quase todas as constituições tem alguma previsão de quando um governante está com algum problema mental, algum problema psiquiátrico, ele pode ser afastado. Então, isso já começou a ganhar mais força. Agora, como ele disse que vai explodir o Irã amanhã vai ter alguma coisa, né? Vamos ver, porque se acontecer mesmo uma ação muito pesada contra o Irã, os iranianos não vão ficar passivos diante dessa situação. Então, a gente pode ter ali consequências muito grandes e graves, né? E aí é o seguinte, quando o senhor Donald Trump estiver fazendo as coisas mais abjetas do mundo e que o planeta tivesse revoltado com isso, o que vai fazer o senhor Tarcísio com o seu boné do Trump? O que farão os bolsonaristas aqui, né? Porque não vamos deixar esquecer não, né, gente? Olha aí a figura aí. Vou até ampliar aqui um pouquinho, para ficar bem registrado. Né? Grande dia. Grande dia. Grande dia, né, seu Tarcísio? Entreguista, vassalo, traidor da pátria. A gente tem que falar assim, gente. Esses caras não podem fazer o que eles fazem e achar que não vai ter nenhum tipo de repercussão, né? Isso tudo será cobrado, ele é candidato à reeleição, nós vamos ajudar a cobrar, né, a figura. Gente, tem um indicador nas bolsas de futuros e tal, que não está sendo muito medido, que é diferente do preço do petróleo, do barril do petróleo, que é o preço do diesel refinado. Gente, o preço do diesel refinado, nesse mês, a cotação dele já subiu 40%. Foi um negócio, nos últimos 3 meses, 143%. Então, como é que o Trump acha que ele vai resolver alguma coisa desse modo, fazendo as insanidades que ele está fazendo? Não vai funcionar, gente. Não sou eu que estou dizendo. São os vários analistas que a gente vai escutando e vai montando aqui, vai formando o nosso juízo, né? Aqui no Brasil, nesse ano, o presidente Lula ele vai ter que partir para uma série de ações, e ele partirá. Muitos programas sociais vão ter um funcionamento pleno, mas eles só alcançarão um resultado objetivo do ponto de vista eleitoral, de apoio político, se as ações todas forem muito bem explicadas. A BBC News fez uma matéria hoje. Os bilhões que Lula vai injetar na economia em ano eleitoral, programas sociais turbinados, isenção do imposto de renda. Pois bem, isso vai funcionar se tiver uma comunicação politizadora, porque se não tiver, a gente sabe, como foi a redução do imposto de renda, não resultou em resultado de aprovação do governo e aprovação do próprio presidente Lula em absolutamente nada. E esse dado aqui a gente tem que analisar com muito carinho. Atlas Intel, Lula tem 72,7% de desaprovação entre jovens de 16 a 24 anos. Esse é um setor da sociedade que tem que receber uma atenção para lá de especial. O presidente Lula tem que ir em todo tipo de podcast de jovem, de gamers, de pessoas, de artistas, de youtubers, de tiktokers. Tem que conversar com essas pessoas para explicar a importância de termos no Brasil um governante que esteja no campo civilizatório, no campo da racionalidade, para explicar o que foi esse período demoníaco que nós tivemos aqui no nosso país, dessa gente do bolsonarismo, conectados com Donald Trump, outro que vai ser também colocado numa situação de cheque universal. Aliás, o presidente Lula foi um dos primeiros a começar a questionar o Donald Trump internacionalmente, né? E isso a gente tem que relembrar também. Então, esse é um segmento muito importante da sociedade, porque esse segmento, gente, são os eleitores de amanhã, são os trabalhadores de amanhã, são os profissionais de amanhã. E, como a gente está vendo nas pesquisas, é um segmento da sociedade que está tendo uma distância muito grande, em sua grande parte, daquilo que o governo está fazendo, as políticas públicas, e ainda está tendo algum tipo de ilusão sobre as coisas que essa gente da extrema-direita diz e as promessas que fazem, os ataques que fazem e, sobretudo, os fantasmas que espalham, os temores, as teorias conspiratórias, o pânico vermelho, o pânico comunista, o pânico socialista, o pânico sexual, o pânico, enfim, esse tipo de pânico todo, né? Bom, eu fico por aqui. Vamos ver o que vai acontecer até amanhã, mas como o Trump ele toda hora muda o que ele diz, pode ser que não aconteça absolutamente nada, que ele saia com mais uma bravata, né? E se acontecer o pior, olha,
a gente vai ter repercussões aqui no nosso país e a gente vai ter que apontar o dedo para quem é cúmplice do bandido, do criminoso mundial, né? Eu fico por aqui, a gente volta no nosso próximo portal. Tchau. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!